Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso História em Casa. O assunto de hoje vai tratar sobre um dos principais assuntos de todo o período medieval, que é justamente a formação do Império Carolíngio, a figura importantíssima de Carlos Magno para a história do Ocidente e, consequentemente, os seus próprios desdobramentos aí. Só que antes da gente falar do Império Franco, né, do Império Carolíngio, nós temos que discutir um conceito que também é bastante interessante, né, um ponto da história que é bastante interessante, que diz respeito às chamadas invasões bárbaras germânicas. Bom, o romano chamava de bárbaro todo aquele povo que não estava vivenciando a sua cultura. Qualquer povo que estivesse para além das fronteiras do Império Romano era considerado bárbaro. E não era diferente com os germânicos, né? Na verdade, os germânicos são um dos poucos povos que os romanos nunca conseguiram subjugar. E a partir do século IV, esses povos aí, no caso, vão começar a adentrar as fronteiras do Império Romano. Esse deslocamento dos germânicos da sua região de origem para a região da fronteira do Império Romano, dentro das fronteiras do Império Romano, acontece em função, né, do deslocamento de um outro povo aí de origem asiática, que são os hunos. Então, esses povos que vocês observam, né, anglos, saxões, os francos, que são o principal povo que a gente quer discutir nesse nosso encontro, burgúndios, alanos, suevos, visigodos e ostrogodos, são povos aí, no caso, que vão, né, acabar se estruturando, né, dentro das fronteiras do que anteriormente era o Império Romano. Notem vocês que os anglo-saxões vão acabar ocupando os territórios que hoje fazem parte do Reino Unido. Quando você fala sobre os vândalos, e daí vem a expressão vandalismo, eles vão percorrer todo o continente europeu, vão se instalar no norte da África. Quando você vai falar sobre os visigodos, eles vão estar na região do que hoje é a Península Ibérica, né? Os ostrogodos vão ocupar a própria Península Itálica, né? E os francos vão ocupar a região da Gália, né? Essa região central aí da Europa. É bom frisar que quando o Império Romano acaba em 476, chega a seu fim em 476, nós estamos nos referindo ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, né, vai continuar agora com a designação de Império Bizantino. Tá? A divisão do Império Romano aconteceu em 395 pelo Imperador Teodósio, né, e o Império Bizantino vai continuar existindo mesmo após o colapso de Roma. Bom, esse assunto é a base para a gente entender em que circunstância o Reino Franco vai acabar se formando. Esse outro mapa que eu mostro para vocês, né, acaba por apresentar aqui, no caso, a formação dos reinos propriamente ditos aí no caso, né, após essas invasões. E nós estamos vendo aqui a formação desses reinos do século VI até o século VIII. Notem aí que nós temos a formação do reino ostrogodo, ocupando, né, toda a Península Itálica. Temos aí no norte da África a formação do reino vândalo. Temos aí na Península Ibérica a formação do reino dos suevos, onde hoje nós teríamos parte do que é Portugal. Dos visigodos, aí, onde nós teríamos a Espanha. E observamos aí no caso, né, a formação do reino franco, ocupando uma região bastante interessante, né, do que hoje nós teríamos, né, a França, a parte do que teríamos hoje na própria Alemanha, né, e essa região aí central da Europa. Nós sabemos que o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, vai subjugar o reino vândalo, vai subjugar o reino ostrogodo, tá certo? Vai ocupar parte do reino visigodo. E aí nós também sabemos que o Islã, né, o islamismo, os muçulmanos vão se expandir por todo o norte da África, conquistando aí, no caso, a Península Ibérica no século VII depois de Cristo. Bom, agora, quando eu me debruço sobre o estudo do Reino Franco, eu tenho que entender que o Reino Franco vai se dividir em duas grandes dinastias. A primeira dinastia é a dinastia Merovingia, tá? E que tem como grande expoente, como grande nome, a figura de Clovis. Clovis é o primeiro rei bárbaro germânico, de todos aqueles povos que a gente viu ali anteriormente, a se converter ao cristianismo. E é ele que vai unificar os diversos grupos francos que existiam, tá, naquela região central da Europa. Ok? Clovis, ele é um grande rei, né, ele centraliza esses povos, tá?
Só que quando você vai falar sobre os sucessores do Clovis, tá certo? Você vai falar sobre os chamados reis indolentes, ou reis preguiçosos. Eles eram reis que, ao invés de ir para o campo de batalha, eles acabavam mandando os seus prefeitos do palácio, os seus majordomos, né, para representá-los. E entre os majordomos, você começa a ter algumas figuras assim de bastante destaque e que vão acabar se destacando mais do que esses próprios reis. A imagem que a gente tem aí à direita, que vocês podem observar, é a imagem de um cara extremamente importante que vocês já estudaram quando vocês foram falar sobre a expansão do islamismo, que é o nosso querido Carlos Martel, ou Carlos Martelo, que na Batalha de Poitiers em 732, vai derrotar os muçulmanos, impedindo que eles conquistassem toda a Europa. Então os muçulmanos conquistam o norte da África, conquistam a Península Ibérica e só não invadem a região central da Gália, porque Carlos Martel, que era um majordomos, né, de um rei merovingio, né, acaba derrotando os muçulmanos na Batalha de Poitiers. Ok? Agora, se você ler a legenda aqui que eu coloco para vocês, né, ele é filho de um outro majordomos, chamado Pipino de Herstal. Herstal é uma região onde hoje nós teremos a Bélgica, para vocês terem uma ideia. E esse Pipino de Herstal, ele foi o primeiro majordomos a conseguir passar o seu título de majordomos para o seu filho. Então veja, os reis indolentes passavam o poder de pai para filho, tá? E escolhiam cada um deles livremente quem seria seu majordomos, uma espécie de um comandante, era como se fosse um comandante militar que detinha total poder militar e que representava os reis nas batalhas e que começa a administrar no lugar dos reis. Então notem, o Carlos Martel herdou a titulação de majordomos do pai, o Pipino de Herstal, e realizou uma coisa fantástica naquele contexto, derrotou os muçulmanos, preservando aí, portanto, a cristandade. O que eu quero chamar a atenção é a conexão que os francos vão fazer com a Igreja Católica. E a Igreja Católica tendo um papel importante no que diz respeito à conversão desses reis. E o primeiro foi Clovis. Notem agora que é um majordomos vinculado aos chamados reis indolentes que está impedindo os muçulmanos de conquistar o restante da Europa. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Agora, quando eu pego o Carlos Martel, mais importante que ele é quando eu vou falar do filho dele. E quem é o filho dele? É esse sujeito, né, que vocês estão percebendo, né, e que é esse sujeito aqui de cima que vocês estão vendo, e que é puro, né, pura elegância. É o nosso querido Pepino o Breve. Pepino Breve, com autorização da igreja, ele vai destituir o último rei indolente. Se eu não me engano, esse rei indolente chamava Childerico III. Né? Então, só pelo nome bonito, ele já merecia ser destituído. E ele vai dar início à dinastia carolíngia. Qual é o nome do pai dele? Carlos Martel. Daí, dinastia carolíngia. Ele assume o poder em 751, né? Destituiu aí o último rei indolente. Né? E em 756, ele vai derrotar um outro povo germânico, que tinha chegado apenas, né, depois dos outros povos, que eram justamente os lombardos. Vamos voltar aqui um pouquinho. Notem, os lombardos estão invadindo aqui a partir do século VI, tá? E se incrustaram na região do domínio dos antigos povos ostrogodos e ameaçavam constantemente Roma, tá? Então, o nosso amigo aqui, Pepino Breve, vai derrotar os lombardos, tá? E vai pegar o território central da Península Itálica, onde você tem Roma e as suas cercanias, e vai conceder à Igreja Católica. E esse território vai se transformar em patrimônio de São Pedro. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica vai ficar com esse território até a unificação italiana em 1870. Ok? E, obviamente, você já começa a perceber durante a Idade Média o quanto a Igreja Católica ela vai se estruturando no Ocidente. Tá? Ela vai se vinculando ao poder.
e definindo, basicamente, veja, é ela que converte os reis bárbaros. Qual o tipo de crença e qual o tipo de visão de mundo que esses monarcas deveriam ter. Bom, quando ele morre, ele divide o reino franco entre os seus dois filhos, Carlos e o Carlomano. Bom, o Carlomano morre 3 anos depois, sem deixar descendentes. E aí quem assume, né, quem incorpora a parte que seria dele, é o Carlos. E, gente, quem é o Carlos? Carlos é esse sujeito que vocês estão vendo aqui, tá certo? Que vocês estão vendo aqui desse lado, tá? E vai ser o sujeito mais importante, né, de todos os reinos bárbaros germânicos e principalmente do Império Franco, tá? Ele vai governar de 768 até 814 e no Natal do ano 800 ele vai ser coroado imperador do Ocidente pelo Papa. Notem a preocupação por parte da Igreja Católica em manter uma tradição de unidade, e isso remontava ainda da época do Império Romano. Bom, o Carlos Magno, ele é importante porque durante seu governo vai acontecer um processo de expansão territorial, daqui a pouco vocês já vão ver a extensão do tamanho do Império Franco na época dele. E ele é importante também pela realização do chamado Renascimento Carolíngio, em que as artes, a religião, a cultura, tá certo? Por meio da Igreja Católica vão ser disseminados. Ele próprio só foi alfabetizado depois dos 40 anos, segundo as principais, segundo a principal tradição narrativa dos francos em si. Tá? É ele que estrutura o Império Romano, ou o Império Franco, desculpa, né? No que diz respeito às estruturas fronteiriças daquele território. Tá? Então, nas áreas mais distantes do Reino Franco, você vai ter as marcas, e quem governa as marcas são os marqueses. Então, perceba que você vai começar a ter uma associação, uma estruturação muito interessante da própria nobreza europeia a partir desse momento. E todos os territórios que ele distribuía, né, e organizava eram constantemente visitados pelos missi dominici, e que, obviamente, mantinham a sua administração pessoal. Agora, o problema é que o Carlos Magno, né, que é esse monarca extremamente importante, né, considerado aí no caso, né, o nome mais emblemático da chamada Alta Idade Média, ele vai ser sucedido pelo seu filho, Luís Piedoso. Luís o Piedoso ele era cheio de atributos morais, muito vinculado à Igreja Católica, mas o fato é que ele efetivamente não vai ter a mesma habilidade que o pai tinha. E mesmo antes dele morrer, você começa a ter uma discussão sobre como é que o reino deveria ser, veja só, dividido. Bom, esse mapa mostra para vocês aí, pessoal, a extensão do Império Carolíngio sob Carlos Magno, tá? Então nós temos aí no caso o Reino Franco na cor amarela. Esse território é o território, né, da época do Pipino Breve ainda, do pai dele. Notem aí que no caso, né, você tinha aí o reino da Lombardia, que se tornou subjugado a Pipino Breve. Os estados da igreja, o patrimônio de São Pedro, como vocês estão vendo, que ia lá de Ravenna até Roma, tá? Territórios vassalos ao Carlos Magno, né, na cor verde. E aí vocês observam as conquistas que ele vai realizar. A marca Hispânia, né, os saxões, enfim, tá? Todo esse território. Esse imenso território vai acabar sendo dividido pelo Luís o Piedoso. E os herdeiros do Luís o Piedoso, seus 3 filhos, vão acabar entrando num conflito muito sério e que vai acabar resultando na divisão do Império Franco, da maneira que nós estamos observando. Então perceba que a parte ocidental, né, vai ficar com Carlos o Calvo, né? A parte oriental, a expressão França, já dá para imaginar que a origem é franco, obviamente, né? A França ocidental, portanto, né, a parte ocidental do Reino Franco vai ficar com Carlos o Calvo, a parte oriental vai ficar com Luís o Germânico, e a parte central vai ficar com Lotário, né? Que com esse nome não precisa de complemento, tá? Então aí nós temos, pelo Tratado de Verdun, a divisão
do Império Franco, né, do Reino Franco, nessas três áreas de administração territorial. O problema, pessoal, é que no mesmo momento que você está tendo essa divisão do Império, você está tendo novas invasões bárbaras acontecendo na Europa. Ao norte, para onde eu estou indo aqui no caso, começam a chegar os vikings. E pelo sul, pelo próprio Mediterrâneo, começam, né, a se tornar mais frequente as chamadas razias, que era o ataque dos muçulmanos, tá, a partir do mar Mediterrâneo. Húngaros, búlgaros atacam a Europa pela parte oriental, sem contar, né, o próprio esfacelamento interno do Reino Franco. O que eu quero que vocês entendam é que a partir do desmembramento do Reino Franco, associado a essas novas invasões bárbaras ao norte, vikings e muçulmanos pelo mar Mediterrâneo, você tem uma ruralização da sociedade europeia, que em última análise vai levar até o feudalismo. Por fim, pessoal, quando eu vou pegar, já pensando na discussão futura sobre o feudalismo, e vou pegar o principal costume que existem entre os povos germânicos, eu tenho que sempre lembrar disso aqui, que é o comitatus. Tá? Todos os povos bárbaros germânicos tinham esse costume, e isso é uma das razões que explicam a preocupação desses reis em dividirem igualmente o seu reino entre seus sucessores, entre seus filhos. O que é o comitatus? É um costume bárbaro germânico no qual o chefe guerreiro, quando ele conquistava uma área, ele dividia essa área entre os seus generais, desde que esses lhe jurassem fidelidade. O que eu tenho que guardar é que a partir do comitatus vai surgir um costume dentro do Reino Franco, que quando eu vou falar a respeito do feudalismo vai fazer total sentido, que são os chamados laços de sucerania e de vassalagem. Mas isso é uma outra história. Quem falou para vocês aqui foi o professor Marcos, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, né, a respeito dos povos bárbaros germânicos. Desejo a todos uma excelente semana, né, e a gente volta a se falar. Cuidem-se todos, um grande abraço.